um versículo de introdução aqui para o pastor geral. 4 versículos, ele está fazendo assim para mim. Jeremias 18, do versículo 1 a 6, amor. Vai dar 6 versículos. Ok. Então, palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra, sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou-se a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém. Obrigado. Amém. Aleluia. Seja muito bem-vindo. Vamos orar para nós iniciarmos a mensagem dessa manhã de domingo. É muito bom estar mais uma vez aqui juntos, pela graça do nosso Deus. Amém? Vamos orar. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa manhã. Em nome de Jesus, obrigado por sua graça, por suas misericórdias, pelo seu amor incondicional, Senhor. Te louvamos porque nós podemos chegar diante do trono da graça, pelo novo e vivo caminho, o sangue de Jesus. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, e te pedimos, ó Pai, uma unção especial do teu Espírito. Move nossos corações, unge nossas vidas e nos mostre o caminho que devemos andar. Toda a honra e glória seja dada a ti. Ó Pai, vai de encontro às necessidades de cada um de nós, seja física, emocional, financeira. Ó Pai, move, Senhor, e move, por favor. Por favor, em nome de Jesus, nós oramos. Amém. 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 Elane leu aqui Jeremias capítulo 18, Deus falando para Israel, que mesmo que Israel, como um vaso, quebrasse nas mãos de Deus, ele jamais iria desprezar, iria fazer um vaso novo, E sabe, esse é o mesmo princípio para conosco também. Em Isaías 64, versículo 8, está escrito, Isaías 64, versículo 8, mas agora, ó Senhor, tu és nosso Pai, nós somos o barro, e tu, o nosso oleiro, e todos nós, obras das tuas mãos. Sabe, amados irmãos, todos nós somos como um vaso na mão de Deus, ou nas mãos de Deus. O oleiro, ele fica modelando o vaso ali quando ele está fazendo o vaso, aquele barro mole, sabe, modelando para fazer um vaso bonito, um vaso para aproveitamento. E às vezes, quando ele está ali quase concluindo, acontece alguma coisa e o vaso quebra das mãos do oleiro. O vaso quebra das mãos do oleiro, das mãos do oleiro. Mas ele não despreza aquele barro, ele não joga aquele barro fora, ele pega aquele barro, e coloca, modula de novo e faz um vaso novo para aproveitamento. Sabe, amados irmãos, nós somos como vasos das mãos de Deus, como um vaso de barro. Deus, sabe, ele depositou em nós algo precioso, um tesouro. Deus depositou em nós. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, está escrito, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, temos, porém, este tesouro em vasos de barro,
para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Deus depositou em nós, como vaso de barro, em cada um de nós, um tesouro. Um tesouro. Por exemplo, em Colossenses capítulo 1, versículo 27, fala de um grande mistério. Cristo em vós. Esse é um grande mistério. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós. Deus depositou neste vaso de barro a sua própria vida. Por exemplo, em Efésios capítulo 4, versículo 30, fomos selados pelo Espírito Santo. Temos o selo do Espírito Santo. Nós temos esse tesouro dentro de nós. Cada um de nós que somos nascidos de novo. Temos esse tesouro dentro de nós, nesse vaso de barro. Deus depositou esse tesouro. Mas, às vezes, amados irmãos, nós passamos por momentos em nossas vidas que nos sentimos como um vaso quebrado. Em Salmos 31, Salmos capítulo 31, o salmista fala o seguinte, versículo 12. Aqui, no capítulo todo aqui de Salmos 31, o salmista expressa a sua confiança em Deus, né? Ele fala no versículo 7, eu me alegrei e regozijarei, eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois tens visto a minha aflição, conhecestes as angústias da minha alma, e não me entregastes nas mãos do inimigo. Firmastes os meus pés em lugar espaçoso. O salmista vem expressando a sua confiança em Deus. Olha, eu vou me alegrar, eu vou me regozijar na tua bondade, na tua benignidade, porque o Senhor Deus conhece as minhas angústias. Deus conhece as nossas angústias. Deus conhece a sua angústia, a minha angústia no dia de hoje. Deus conhece porque Ele colocou em nós um tesouro, fomos selados pelo Espírito Santo, não mais nós vivemos, mas Cristo vive em nós, nesse vaso de barro, Deus colocou um tesouro, fomos selados pelo Espírito Santo, e às vezes nós, não sabemos nem orar como devíamos, e o Espírito Santo que habita em nós intercede por nós com gemidos inexprimíveis, como está em Romanos 6, 28, versículo Romanos 6, 26. E por isso, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, fala que o Espírito de Deus prescruta as profundezas de Deus, é o mesmo Espírito que nos selou. Por isso, quando nós falamos, Pai, em nome de Jesus, imediatamente há uma conexão real e imediata com Deus, com o oleiro, o que nos criou, que nos formou, que nos amou, que deu o seu Filho Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. Há uma conexão real e imediata. Aqui o salmista fala, olha, eu vou me alegrar, eu vou me regozijar na tua bondade, porque o Senhor tem visto, o Senhor conhece as minhas aflições. Amados irmãos, eu não sei o que você está passando nesse dia, mas eu quero dizer para você que Deus conhece as suas aflições. Deus conhece as suas aflições. Ele continua aqui falando, o salmista, no versículo 9, compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. De tristeza os meus olhos se consomem, e a minha alma e o meu corpo. Gasta-se a minha vida na tristeza, e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Olha, o salmista expressa aqui a sua situação, que era muito difícil. Eu estou quebrado, eu estou arrasado, eu estou atribulado, eu estou triste. No versículo 12, aqui está o versículo 12. Estou esquecido. Vamos ler o versículo 11 também. Tornei-me opróbrio
para todos os meus adversários, espanto para os meus vizinhos e horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Estou esquecido no coração deles, como morto. Sou como um vaso quebrado. Sou como um vaso quebrado. Sou como um vaso quebrado, diz o salmista. Olha o contexto deste versículo. O salmista expressa sua confiança, expressa a sua situação. Olha, eu vou me alegrar, eu vou me regozijar na tua bondade, na tua benignidade, porque o Senhor conhece as minhas aflições, o Senhor conhece o que estou passando hoje, o Senhor conhece o mais profundo da minha alma, o Senhor conhece o meu exterior, o Senhor conhece as razões que têm gerado tristezas em meu coração, o Senhor conhece as minhas aflições, o Senhor conhece as minhas necessidades, o Senhor conhece, Senhor, cada passo que eu estou dando. E ele disse, olha, estou triste, compadece de mim, porque me sinto atribulado. E se me sinto atribulado, de tristeza os meus olhos se consomem. Mas, Senhor, os meus vizinhos, os meus amigos, eles se afastam de mim. Eu estou andando na rua, eles me veem, eles fogem de mim. Está escrito, sou como um vaso quebrado. O salmista diz. Às vezes, em nossas vidas, passamos por momentos iguais esses que o salmista está expressando aqui. E nos sentimos como um vaso quebrado, como o salmista estava sentindo aqui, um vaso quebrado. Porém, não podemos esquecer que Deus depositou em nós um tesouro. Um tesouro. Temos o selo do Espírito Santo. Em 2 Coríntios, capítulo 4, que o Paulo fala sobre o tesouro que foi depositado no vaso de barro, ele continua falando também, expressando exatamente como o salmista falou ali naquele contexto de Salmos 31, versículo 12. Ele diz no versículo 8 e 9 de 2 Coríntios 4, em tudo somos atribulados. O salmista diz, eu me sinto atribulado. Senhor, as minhas lágrimas consomem os meus olhos. Estou triste. De tristeza as pessoas afastaram de mim. E Paulo disse aqui, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Sabe, a perplexidade é real na vida de muitos dos filhos de Deus nessa manhã de domingo. Mas nós não estamos desanimados, porque nós sabemos em quem nós temos crido. Nós sabemos que Deus é poderoso para guardar a nossa fé, a nossa esperança. Ele é poderoso para mudar nossa sorte diante dos nossos olhos. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. E mesmo que estejamos nos sentindo como um vaso quebrado, hoje, Deus não despreza. Deus não nos despreza. E Paulo continua falando, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Às vezes, somos atribulados, perplexos, perseguidos, abatidos, sentimos para baixo, sentimos abandonados aqui, sentimos sozinhos, diante de tantas necessidades, não sabemos o que fazer. Sabe, essa semana uma pessoa estava falando isso comigo. Será que eu sou o problema? Eu sou o problema? A pessoa falou comigo. Porque tudo eu faço. Eu estou vivendo uma vida de devocional, uma vida de caminhando com Deus e tudo, e de oração, mas as coisas não acontecem na minha vida como eu tenho orado.
Eu falei para essa pessoa, olha, vamos continuar orando. Vamos continuar esperando em Deus. Confia nele, descansa nele. E às vezes Deus permite que sejamos atribulados, como Paulo disse aqui. Às vezes Deus permite que ficamos perplexos. Em Salmos, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, Salmos 54 ou 57, deixa eu ver aqui. Qual versículo? Salmo 57, versículo 1 e 2. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Olha, o salmista está falando, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia. Porque eu busco refúgio debaixo das suas asas e ali eu vou ficar. Debaixo das suas asas. Até passar a minha calamidade. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Olha, ao Deus Altíssimo, ao Deus que tudo executa, por mim executa. Deus, Ele cuida de nós. Deus, Ele trabalha em nossas vidas. Podemos clamar ao Deus Altíssimo. Ele é o nosso oleiro. Elane leu aqui Jeremias 18. O oleiro moldando o vaso. E o vaso quebrou em suas mãos. Mas ele pegou aquele barro e moldou um vaso novo. Um vaso para aproveitamento. Assim somos nós diante de Deus também. Como eu li em Isaías 64, versículo 8. Tu és, ó Deus, o nosso Pai. Nós somos o barro e tu és o nosso oleiro. Nós somos obras das mãos de Deus. E Deus, porque Ele nos fez, Ele nos criou, Ele está em nós, Ele nos selou com o seu Espírito, nos colocou esse tesouro em nós, dentro de nós, desse vaso de barro. Deus conhece a nossa estrutura, Deus conhece os nossos problemas, as nossas dificuldades. E como o salmista disse em Salmos 31, Deus conhece, Ele vê as nossas aflições. E Ele tem um plano para nossas vidas. Ele quer usar-nos uns nas vidas dos outros. Ele quer usar você, Ele quer usar a mim na vida uns dos outros. Ele quer que vivamos como família, como corpo de Cristo. Que nós possamos juntos prevalecer diante das dificuldades, diante das necessidades, diante dos problemas da vida. Mesmo que sentimos quebrados, como um vaso quebrado, como o salmista estava sentindo. Às vezes estamos sendo atribulados e a tribulação não passa, demora, está, sabe, angustiante, porque não conseguimos ver uma solução de imediato e isso nos apavora, nos deixa, sabe, inquietos, ansiosos. O salmista disse em Salmo 119, Senhor, estou aflitíssimo. Salmo 119, versículo 107. Ele diz o seguinte, Salmo 119, versículo 107, estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. No versículo 16, ampara-me, segundo a tua promessa, para que eu viva. Não permitas que a minha esperança me envergonhe. Não permita, Senhor, que a esperança, a minha confiança, a minha esperança no Senhor me envergonhe. Eu estou atribulado, estou, sabe, angustiado, estou como um vaso quebrado. Tu és o oleiro, tu és o nosso Pai. Nós somos obras das tuas mãos. O Senhor conhece cada parte, cada célula do nosso organismo. Tu conhece o que nós pensamos, o que nós estamos passando. Tu conhece as nossas necessidades, Senhor. Tu vê as nossas lágrimas. E quando Deus chamou Moisés, em Êxodo capítulo 3, Deus disse para Moisés, Êxodo capítulo 3,
Deus diz no versículo 6, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para o Senhor. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exaltores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios. Deus disse, certamente eu vi a aflição do meu povo, eu conheço o que eles têm passado, eu tenho ouvido o seu clamor, e eu desci aqui, ó, Deus disse, eu desci aqui, a fim de livrá-los. E quem Deus usou? Moisés. Deus usa cada um de nós quando nós nos colocamos disponíveis nas suas mãos. Deus nos usa para a sua glória. Deus disse, certamente eu vi, certamente eu conheço. Deus certamente vê a nossa aflição. Deus certamente conhece as nossas necessidades. E Deus quer usar cada um de nós para a sua glória. Deus conhece como um vaso quebrado nas mãos do oleiro. Deus não vai nos desprezar, Deus vai nos moldar, Deus vai, fazer infinitamente mais. Deus é poderoso, sim, para mudar a nossa sorte diante dos nossos olhos. Em Salmo 51, Davi disse, sacrifícios agradáveis a Deus, versículo 17, são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezará, ó Deus. Deus não vai desprezar um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito. Deus não despreza, não desprezará, ó Deus. Deus, Ele conhece a nossa Escritura, Ele conhece o que nós temos passado. Como um vaso quebrado nas mãos de Deus, é assim que muitos de nós estamos nos sentindo nesta manhã de domingo. Deus quer nos moldar, Deus quer trabalhar em nossas vidas, Deus quer trabalhar na nossa estrutura, Deus quer trabalhar nas nossas emoções, Deus quer trabalhar em nosso mais profundo ser, a fim de que nós possamos glorificar o seu santo nome, a fim de que nós possamos, prevalecer diante das tribulações, aflições do dia a dia, que possamos sair à frente mais que vencedores, como o Salmo 57, o salmista diz, busquei refúgio debaixo das suas asas, até passar a minha calamidade. Nós, porém, continuamos debaixo das asas do Senhor, nosso Deus. Como oleiro, Ele vai cuidando de nós. Como um vaso quebrado, Ele nos restaura, Ele nos molda, não faz um vaso para aproveitamento. E depois que Ele nos moldou e fez um vaso para aproveitamento, nós vamos ser usados pelo oleiro, num lugar mais, de destaque, porque é assim que o oleiro faz, ele faz um vaso novo, um vaso lindo, e põe em um lugar para que todos possam ver, como um vaso nas mãos de Deus. Mesmo que estamos quebrados hoje, podemos buscar a presença de Deus. Deus não vai desprezar um coração contrito, Deus não vai desprezar um espírito abatido, um espírito quebrantado. Ele vai trabalhar em nós, Ele vai nos moldar e fazer um vaso novo, e vai colocar esse vaso em um lugar de destaque para todos que possam passar, possam ver e falar, uau, olha a obra das mãos de Deus, olha o que Deus fez na vida de fulano, olha o que Deus está fazendo na vida de ciclano, olha o que Deus está movendo na vida de fulano. Deus pode, Deus faz acontecer. Deus quer nos fazer um vaso lindo nas suas mãos. Ele depositou em nós o seu Espírito, Ele depositou em nós a sua presença, Ele depositou em nós a sua glória, a sua graça, as suas misericórdias, o seu amor em nós, por meio de Jesus Cristo. Agora, pois, não mais nós vivemos, cada um que nasceu de novo, não mais ele vive, mas Cristo vive nele, Cristo vive em nós. Gálatas 2:20. Paulo disse em Romanos, capítulo 9. Romanos, capítulo 9, Paulo diz o seguinte.
versículo 20 a 21. Paulo, citando Isaías, ele diz o seguinte, 9, 20 e 21, perdão. Fala sobre a soberania de Deus, do oleiro. Deus é o oleiro, nós o vaso, nas mãos do oleiro. Paulo diz, versículo 19 a 21. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode um objeto perguntar a quem o fez, por que me fizestes assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também deixes o conhecer a riqueza e a sua glória em vasos de misericórdia, para a glória preparou de antemão. Nós somos vasos que Deus preparou de antemão para a glória, um vaso de misericórdia, de bênção, um vaso novo. E como pode? Olha, tem muitos de nós que dizem, oh Deus, mas por que meu problema? Por que eu sou o problema? Olha só, por que fulano de tal não faz isso? Por que minha vida não tem uma mudança? Pode. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Eu não tenho o oleiro direito sobre a massa. Deus é o nosso oleiro. Nós somos vasos. Vasos de honra. Que Deus depositou sua glória em cada um de nós. Fomos selados pelo Espírito Santo. Fomos batizados pelo Espírito Santo. Somos novas criaturas. E às vezes Deus permite que passemos por momentos difíceis. Mas Deus vê cada aflição. Deus conhece cada uma das nossas necessidades. E Deus está trabalhando nesse exato momento em benefício de cada um de nós. Em 2 Timóteo, capítulo 2, Paulo disse, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20 e 21, também. Paulo disse, ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será um utensílio para a honra, santificado e útil para o seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Nós somos um utensílio, um vaso de honra. Às vezes ficamos no sentido como quebrados, mas Deus está trabalhando em nós para nos restaurar. Cada um de nós necessitamos conhecer qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Em Isaías 45, está escrito, Isaías 45, versículo 9. Perdão. Ai daqueles que contendem com seu Criador e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma, que fazes? Ou a tua obra não tem alça? Ai daquele que fica discutindo com seu Criador. Isaías 45, 9. Não passa de um caco de barro. Caco. E às vezes o vaso, sabe, quebra na mão do oleiro. Às vezes o barro pode ficar até só os pedaços de caco. Às vezes pode estar sentindo um caco hoje. Não questiona Deus. Ore, coloque diante dele como um vaso quebrado. Deus não vai desprezar os cacos quebrados. Ele vai mudar.
ele vai colocar de novo, junto com outros, para a glória dele. E juntos podemos glorificar a Deus como o corpo de Cristo, como a noiva de Cristo, a igreja gloriosa. Isaías 29, 16, está escrito, Isaías 29, versículo 16. Que perversidade a vossa! Como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra disseste ao seu artifício, ele não me fez, e a coisa feita disseste do seu oleiro, ele nada sabe. Isaías 29, 16. O barro fala, Deus, eu estou quebrado aqui, mas o senhor não conhece, o senhor não sabe o que eu estou passando. O salmista disse em Salmos 31, Deus, eu sou como um vaso quebrado. Estou atribulado, as minhas lágrimas me consomem, mas eu confio em ti, porque tu conheces as minhas aflições. O Senhor vê as minhas aflições. Deus viu no Egito a aflição do seu povo. Deus ouviu o clamor do seu povo no Egito. E ele desceu para resolver o problema do seu povo. Ele desceu aqui na terra. E ele usou Moisés. Deus, ele sai do seu trono e desce aqui para resolver um problema, se for necessário, de um irmão, de uma irmã que está como um vaso quebrado. Deus desce. Deus está presente em nossas vidas. Ele conhece o que nós passamos. Fomos selados pelo Espírito Santo. Não mais nós vivemos, mas Cristo vive em nós. E Deus pode mudar nossa sorte diante dos nossos olhos. Ele é o oleiro. E muitos de nós estamos como um vaso quebrado nessa manhã. Mas Deus não está nos desprezando. Deus está nos trabalhando. E Deus pode nos surpreender a qualquer momento. Você pode ser surpreendido a qualquer momento com um grande mover de Deus na sua vida, na minha vida. Você crê nisso? Você acredita? Você confia em Deus? Talvez você está se sentindo como um vaso quebrado nessa manhã, como o salmista disse em Salmos 31. E não sabe o que fazer. Você não sabe, não tem forças para nem mesmo levantar. Ergue a cabeça. Faz o que está feito e ser feito. O que Deus te dá sabedoria e força para fazer hoje, faça com todo empenho. E deixa Deus continuar te moldando, deixa Deus continuar fazendo. Ele vai te surpreender a qualquer momento, a você e a mim. Faz o que está feito e ser feito. Não tire os olhos do autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo. Mantenha o foco. Reconhece a sua necessidade diante do Senhor. Josafá disse, não sei o que fazer, não tenho força para fazer, mas meus olhos vão estar focados em ti, Senhor. E Deus resolveu a questão de Josafá. E às vezes, como vaso quebrado, nós não sabemos o que fazer, não temos forças para fazer nada, mas nós precisamos manter nosso foco em Jesus Cristo. Clamar a Ele, reconhecer a nossa incapacidade diante do Senhor, porque Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Isaías 64, 8. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu o nosso oleiro, e todos nós, obras das Tuas mãos. Em Salmos 31. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois tens visto a minha aflição e conhece as minhas angústias. Compadece de mim, Senhor, porque estou esquecido no coração dos meus amigos, dos meus conhecidos. Sou como um vaso quebrado, mas estou nas mãos do melhor oleiro,
de toda a humanidade. O Deus que criou o homem e a mulher do barro. Do barro criou o homem, formou o homem, a sua imagem e semelhança. Nós somos como um vaso nas mãos do oleiro. Deus depositou nesse vaso um tesouro. Ele nos selou com o Espírito Santo. Não mais eu vivo, mas Jesus vive em mim. E este é o grande mistério. Cristo em vós, a esperança da glória. Não desanime, não perca a sua esperança. Deus pode mudar a sua sorte diante dos seus olhos. Deus pode te surpreender ainda hoje, fazendo infinitamente mais. Confie nele. Pegue a cabeça. Vamos em frente. Vamos fazer o que está aqui de ser feito. E Deus vai cuidar de cada detalhe das nossas vidas. Amém? Busquemos refúgio debaixo das asas de Deus. Como o salmista disse em Salmo 57, versículo 1 e 2. A calamidade vai passar. Os problemas passarão. E nós vamos lá na frente, olhar para trás e falar, uau, olha como Deus cuidou de mim. Olha como Deus supriu. Olha como Deus fez. Olha como Deus realizou. Olha como Deus me restaurou. Olha como Deus foi adiante de mim. Olha como Deus trabalhou na vida dos outros que estão à minha volta. Olha como Deus cuidou do meu filho, da minha filha. Olha como Deus cuidou do meu pai, da minha mãe. Olha como Deus cuidou, sabe, dos nossos amigos. Deus está trabalhando em nossas vidas hoje. Confie nele. Descansa. Aquieta teu coração. Aquieta teu coração. Deus não vai desprezar um espírito quebrantado, um coração contrito. Não desprezará, ó Deus. Busquemos a sua presença. Busquemos a glória de Deus. Porque Ele está trabalhando em nós. Ele está atento e conhece tudo que estamos passando neste momento. Se precisar confessar, confesse. Sacode a poeira, levanta a cabeça e corra a corrida da fé. Deus vai renovar as nossas forças. Ele renovará a nossa esperança. Ele renovará os nossos sonhos. Ele renovará o nosso chamado. Toda a honra e glória será dada ao Deus de Israel, ao oleiro que cuida do vaso de barro, que cuida de cada um de nós. A honra e a glória será dada ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o nosso Deus e Pai, em nome de Jesus. Amém? Se você está nos assistindo nessa manhã e ainda não tem certeza da sua salvação, não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser muito tarde. João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus, que veio aqui na terra com um propósito, João 12, 27, um propósito de morrer na cruz pelos meus pecados. E ele morreu a nossa morte. Foi coroado com uma coroa de espinho, pregado na cruz da vergonha, por amor a cada um de nós. Mas a morte não pôde detê-lo. Ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos. Subiu aos céus e sentou à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde intercede por nós. E um dia, muito em breve, ele voltará para nos buscar. Então, se você ainda não tem certeza da sua salvação, Paulo disse em Romanos 10, 9, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, se você ainda não orou recebendo Jesus como seu Salvador pessoal, você fala, eu conheço Jesus, eu conheço. Se nós fizermos uma pesquisa, todo mundo conhece Jesus. Mas se perguntar, você tem certeza da sua salvação? A maioria vão dizer não. Mas eu quero que você tenha certeza da sua salvação. Paulo disse em Efésios 2, 8 a 10, pela graça sois salvos mediante a fé. Não vem de obras, é dom de Deus. Então, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, crendo que Ele morreu por você, pelos seus pecados, e você vai falar, entra no meu coração, me salva. Jesus vai te salvar. Vai te dar salvação eterna, pela graça, mediante a fé. Se você gostaria de ter a vida eterna, ora comigo agora. Onde você está e como você está, fala assim, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e um dia, muito em breve,
voltará para nos buscar. Eu te recebo, Jesus Cristo, como meu Salvador pessoal. Entra no meu coração, me salva, me faz uma nova pessoa. Em nome de Jesus, eu agradeço por tão grande salvação. Amém. Se você orou assim pela primeira vez, a palavra de Deus diz que nova criatura é. As coisas antigas já se passaram e tudo se fez novo. Em 2 Coríntios 5:17. Em 1 João capítulo 5, versículo 11 a 13, fala que você tem a vida eterna. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, por favor, entre em contato comigo, seja pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site. Eu terei grande alegria em orar por você e te servir no que Deus nos permite. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que possamos, sabe, ter uma semana gloriosa na presença de Deus, que possamos, sabe, nunca esquecer que Deus jamais irá desprezar cada um de nós, mesmo que sintamos como um vaso quebrado. Deus é o nosso oleiro e está trabalhando em nós nesse exato momento, em nosso benefício e nosso favor, para a sua glória. Toda honra e glória seja dada ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o nosso Deus e Pai, o nosso oleiro, porque nós somos obras das suas mãos. Louvado seja o nome de Jesus, agora e sempre. Amém.